das trevas, oi! Nosso analisante faz parte das nossas vidas desde que a gente se entende por gente. Filho de uma lenda da comédia, ele conseguiu trilhar seu próprio caminho e se tornar um ator e dublador reconhecível por ele mesmo. Capaz de ler 350 páginas sem errar uma vírgula e com uma entonação de dar inveja a Meryl Streep, hoje ele também está se aventurando no mundo dos podcasts. Bem-vindo, Niso Neto. Niso, muito bem-vindo. Fiquei muito feliz de você ter decidido começar sua análise comigo. Prazer meu. Que bom, que bom. Já fiz terapia algumas vezes, eu sempre me dei alta, né? É mesmo? Ou seja, fugi, né? E espero que eu não faça isso aqui hoje. Fale mais sobre isso. Né? Como é que foi essa fuga aí da análise? Cara, chega uma hora que cansa, né? Cansa, né? Cansa. Não, eu acho que terapia era uma coisa que tinha que ser acessível a todo mundo, sem exceção. Sim. Eu acho que todo mundo tem problema existencial, ou com pai, ou com mãe, ou com filho, com irmão, de autoestima, enfim, várias coisas. E eu acho extremamente necessário. Mas é um trabalho árduo. É um trabalho... Mas você acha que você foi embora quando você sentiu que não tinha mais o que dizer? Porque tem aquele momento da análise que parece que nada acontece. Tem realmente fases, né? Que você entra meio que num limbo, assim. Acho que é porque eu enchi o saco mesmo, acho que... De falar? Eu acho que fugi mesmo, assim, porque não é mole você... Entendi. Então foi no momento mais difícil que você fugiu? Não, eu acho que não, mas... O difícil é você falar, na verdade, né? Suas coisas, né? Mais difícil do que ouvir. Porque, na verdade, o analista ele fala pouco, né? Se você parar pra pensar. Mas você ter que ir ali levar aquilo que tá te cutucando, não é fácil. Porque você também tem que considerar o que te incomoda na análise e por que te incomoda, né? Exatamente. Então, assim, isso fala sobre você. O paciente ele tem que ser bom também. Tem. Porque senão o negócio não vai para frente. Porque é muito fácil você omitir, você mentir. Não é? Porque o analista ele trabalha em cima do seu discurso. Vai depender do que você está levando. Exatamente. E se você ficar no raso ali, vai demorar. Realmente. Às vezes nem acontece, né? É curioso porque quando eu falo sobre análise, e a gente tem essa difusão da análise hoje, né? Assim, mas não é porque uma pessoa está com um analista que ela já entrou em análise. Então também tem essa questão. Se você teve a conexão com o analista ou não, se você consegue confiar para falar e várias outras questões, né? A transferência, tudo isso. Sim, é um processo, tem que ter paciência. É um processo. E como você tem estado hoje em dia? Eu acho que eu tô bom, acho que eu cresci bastante, assim, de uns tempos para cá. Eu sempre tive muita resistência a crescer, né? Sempre fui mimado, né? E criação é um problema sério, né? Se a gente traz para a vida por muitos anos. Mas eu tô numa fase muito boa, com certeza. Então, eu quero entender esse mimo, então. Eu quero começar falando sobre a sua infância, o que você quiser contar da sua infância, assim. Alguma coisa que tenha sido alegre ou não necessariamente. Quem era você, criança? Bom, eu tive uma infância bem feliz, muito privilegiado, né? Tanto financeiramente, quanto pela família especial, né? Onde eu nasci, totalmente fora dos ditos padrões, né? Então, ser filho do Chico Anísio, minha mãe também foi uma grande artista, família com muita gente de artista na família, um bando de maluco, né? O que eu vejo como um privilégio, assim, uma vantagem muito grande, sabe? Então, realmente, eu tive uma infância assim, bem boa, assim, bem feliz, mas com coisinhas também, né? A separação do meu pai com a minha mãe foi muito traumático, por exemplo. Entendi. Eu fiquei bem mal, sabe? Foi bem... Mas você era criança? Eu era criança. Foi bem difícil, assim, sabe? E na escola também, problema de aprendizado grave que eu tinha, fui um aluno muito problemático. É mesmo? Muito problemático. Então, até eu entender que eu não era burro, eu tô longe de ser burro, né?
modéstia à parte, Bem longe. foi bem difícil. Assim. Para minha autoestima foi muito ruim. Sabe, doutora, quando eu era garoto, eu virava noites e noites estudando, sabe? Eu fui o melhor aluno do cursinho, passei em terceiro para federal. Aí o meu pai, eu herdei dele uma empresa de seguro, mas aí quebrou. Aí eu peguei o dinheiro aí vendi os telefones, né? Peguei os telefones da empresa e abri uma empresa de telemarketing, tomei um golpe do meu advogado, quebrou também. Aí, aquela coisa, né? Todo mundo sumiu, minha mulher me deixou, os amigos somem. Quando você tá sem grana, todo mundo some. Aí eu resolvi entrar pro ramo da alimentação. Eu abri uma padaria. E padaria, você sabe que é um negócio que dá muito certo, né? Um negócio bom, passa de pai para filho, você pode abrir uma do lado da outra, vai ter sempre freguês. E é muito difícil uma padaria falir, né? Mas a minha faliu. E eu aí vendi casa, vendi apartamento e tal. E aí entrei de sócio para um salão de cabeleireiro. E eu dei o meu melhor ali, sabe? Eu criei umas promoções incríveis e tal. E comecei até a namorar a dona do estabelecimento. E aí, de repente, quebrou. E aí eu fui vender plano de saúde, né? E comecei a me questionar, já tinha uma certa idade e tal. E tava ali sem carro, sem tempo para nada. Mas você acha que era pela questão da norma, assim, não querer seguir a norma da escola, o que a escola impunha? Eu acho que dificuldade de aprendizado mesmo. Eu vejo que até hoje tem algumas coisas que eu demoro a pegar, sabe? Que eu demoro a aprender. Entendi. E na escola a pressão é muito grande, né? Porque você não está no seu tempo. Né? Não dá o tempo, né? Que cada às vezes um eu tem, preciso do assim. meu tempo para aprender tal coisa e eu sei que eu demoro um pouco mesmo, eu sei que eu vou pegar, mas eu vou. Escola não tem seu tempo, né? Não tem essa. Você tem que cumprir aquelas metas. Eu acho que o sistema acadêmico é completamente equivocado, eu acho. Uhum. Já falei isso no meu podcast, o pessoal caiu de pau em cima, mas eu continuo achando que esse tipo de sistema que tem até hoje só estimula a criança a odiar a escola, né? Sim. E o que é uma pena, porque é extremamente importante. Né? Existem outras maneiras, né? Assim, outras escolas, mas escola montessoriana, por exemplo, mas de alguma maneira sempre acaba caindo na norma, né? São aquelas regras, aquelas matérias inúteis, né? Que só irrita o aluno, só vai fazer com que as crianças odiem a escola. Inclusive, quando a gente fala sobre livro, né? Eu, como escritora, eu fico pensando muito nisso, assim, que muitas vezes a escola poderia levar a criança até o livro e muitas vezes afasta. Porque por exemplo, Machado de Assis, que é um gênio, né? Qual é a criança que vai ter saco de ler Machado de Assis? Que é uma leitura extremamente difícil. E eu lembro que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu estava no colégio, assim, super nova, e eu não tinha maturidade ainda para entender aquilo. Isso, minha mãe sendo minha professora de redação. Eu fiz Brás Cubas no teatro, para eu ler o livro foi bem difícil, assim. Então, precisava ler antes, né, para entender, né? E foi bem difícil, a hora que você tem o quê? 12 anos, mais ou menos. E, então, eu acho que isso aí, então isso foi muito ruim para mim, assim, essa parte acadêmica. Para mim, a autoestima foi péssima. Eu demorei realmente alguns anos para conseguir superar isso. E quando você entendeu que isso era só alguma coisa que tinham te feito sentir, assim, por exemplo, que esse fato de comprometer sua autoestima, quando você percebeu que a coisa não era bem assim, que você não precisava carregar isso? Já adulto, assim, já com uns 20 e poucos anos, assim. Caramba. Que eu realmente fui começando a dar valor à minha capacidade, entender que aquilo lá foi um problema, como eu vejo, como eu tenho, às vezes eu demoro um pouco para pegar as coisas, mas isso aí não é nada normal, não é nada. Sim. Mas na escola foi, porque era uma pressão muito grande e realmente eu não conseguia acompanhar. Entendi. Foi terrível. Eu acho muito curioso você falar isso, porque a primeira coisa que eu lembro de você, assim, quando eu penso em você, a gente trabalhou junto em alguns podcasts, e o Niso chegava
ele pegava o texto, ele nem precisava ler de novo, ele não errava nenhuma vez enquanto ele estava lendo o texto. Eu ficava assim, gente... Não, e detalhe, assim, não ia precisar ler de novo, acho que eu nem tinha lido, assim, hora não nenhuma. tinha lido. E assim, ele chegava, esse é o texto? Tá bom. E ela lia, passava e eu ficava assim. Mas, gente... E aí é muito louco, assim, porque é o oposto do que você tá me dizendo, que, não, tenho dificuldade de aprender algumas coisas. Não tem não, cara. Não, mas para aprender algumas coisas, sim. Sim, com certeza. lógico, Dublagem, lógico. por exemplo, eu demorei um tempo. É mesmo. Para aprender e eu já tinha, 19 anos, já tinha, então... mas é porque realmente foi uma coisa tecnicamente assim, que foi bem desafiador e tal, mas o também... timing da dublagem? Exatamente, para poder realmente entrar ali no mercado já com, né? Foram 2 anos assim de ralação ali para até realmente aprender tom de voz certo, timing, tudo aquilo. Entendi. E tem gente que aprende em 6 meses, pô. Tem gente que não aprende, né? Mas quando eu penso assim, você falando da sua infância, eu fico pensando o que você... qual característica sua da infância já você acha que foi crucial para você se tornar quem você se tornou? O que você carrega até hoje da sua infância? Me tornar assim como pessoa... cara, eu acho que a minha mãe, por exemplo, era o oposto do meu pai, né? Minha mãe era uma pessoa que ela realmente falava o que vinha na cabeça, uma pessoa de uma honestidade, uma autenticidade assim, muito incrível. Isso é exatamente o oposto do meu pai. Própria criação dele, enfim, a história dele, né? Então acho que eu trouxe isso foi uma coisa que eu herdei dela, que foi muito bom. Que é falar. Exatamente. E não vou dizer que seja totalmente fácil, mas tem um lado que as pessoas veem meu, assim, nos podcasts, nas entrevistas que eu dou, enfim, que realmente tem coisas que eu não tenho, não me envergonho de esconder, que eu não sabe, que eu chego e eu falo mesmo, assim. E isso eu acho que eu herdei, isso veio dela e lá, e bem de exemplos, né? Bem lá de trás mesmo, quando eu era criança. E você é uma pessoa bem aberta, né, Niso? Sim, com certeza. Até a questão de conversar com as pessoas e tudo mais, assim. Com certeza. E isso você carrega, inclusive, no seu podcast, que eu já participei. E você tem essa coisa realmente de entrevistar mesmo a pessoa e fundo, né? Em quem a pessoa é, naquilo que ela traz e tudo mais. Então, acho interessante. Tem alguma coisa que você gostaria que fosse diferente em você? Sim, com certeza. A parte social, assim, eu sou bem limitado, assim. Por quê? Você vê, tem uma contradição, né? Do que eu acabei de dizer. Né? Porque sim, sei lá por quê. Sempre fui assim. Mas você acha que na convivência? Como... De fazer amigos, de você sair mais, porque ainda mais nesse ramo, né, que eu trabalho, a parte social é muito importante. Talento só não basta, sua capacidade, sua preparação técnica. Né? Tem um lado assim, como eu acho em qualquer coisa, né? Em qualquer ramo, né? Mas no meio artístico é bastante. Esse meu lado ele é bem precário, assim. Então, mas você chama de precário, o que eu tô entendendo do que você tá me dizendo é assim, talvez não tenha muita paciência para fazer política. Aquela coisa de ficar, é isso? Pode ser também. E preguiça também, porque você tem que sair, você tem que investir nisso, né? Tem que ir nos lugares, tem que conhecer as pessoas, tem que chamar, estreitar laços e fazer coisa social, faz coisa em casa, chama as pessoas, algumas pessoas chamam, você vai. E essa parte realmente... De manter as pessoas também. Eu deixo muito a desejar. Entendi. Mas você acha que tem a ver com... Porque assim, quando eu penso também, eu vejo, né, o seu Instagram e o que você posta, mas você tem as suas filhas, tem a sua esposa, então assim, você é uma pessoa que mantém as suas relações. Sim. Né? Sim. Então, mas talvez você saia pouco. Assim, eu não crio laços com pessoas assim fora da família. Entendi. Em geral. Eu não tenho um ciclo de amizades grande, por exemplo. Entendi. E não é uma coisa que me incomode tanto.
Minha mulher se incomoda muito mais com isso É do que mesmo? eu. É. Você não sente muita falta. Eu não sinto tanta falta, mas seria bom ter Entendi, mais. entendi. Todos os sentidos, não só profissionais, mas Claro, pessoais também. claro. E pensando na sua profissão, assim, tanto ator quanto dublagem, qual você acha que foi o maior desafio da sua carreira até hoje? Olha, foi desvencilhar essa coisa de filho do Chico Anísio, né? Porque. Não tem como desvencilhar, assim, mas de encarar isso de uma forma mais saudável, porque é uma pressão grande, né? E as pessoas comparam, as pessoas ligam demais a declarações que ele deu, então tem gente que fica puta com ele porque ele falou tal coisa na imprensa, e isso acaba respingando em mim e tal. E é absolutamente normal, isso é o tipo de coisa que não tem como se livrar disso. Eu demorei um pouco para entender isso, para realmente desencanar com isso. Mesmo porque é impossível, as pessoas vão comparar, não tem como. É normal do ser humano. E o que não pode é esse tipo de coisa chegar a me atrapalhar. Né? E eu tive que lutar muito com isso por um tempo. Porque não é fácil, né? Um cara, realmente, meu pai é um cara completamente fora do comum, né? Assim, talento, uma capacidade absurda, né? Assim, que eu nunca vi nada igual no mundo. E, então a pressão é grande. E eu acho que eu me deixei muito levar por essa vibe, sabe? E demorei um pouco até chegar e falar, não, peraí, cara, ele tem lá, vamos aproveitar o que ele me ensinou de bom, o legado e essa coisa toda, e desencanar um pouco com essa pressão que as pessoas fazem e deixa elas fazerem, pô, isso aí é piração, né? Mas fazem demais, você vive na sombra do seu pai, essa coisa toda, e eu me incomodava muito com isso. E agora, cara, na boa, chega. Durante muito tempo, eu fui amiga do Beto Lee, né? E agora a gente se afastou Sim. um pouco, assim. Mas eu lembro que ele falava assim pra mim. Às vezes me perguntam como é ser filho da minha mãe. Como é que eu vou saber? Eu nunca fui filho de outra pessoa. Exatamente, é a coisa mais normal do mundo, né? Então, né? como é que você vai saber como não é, né? Exatamente. Então eu achava muito engraçado, eu sempre lembrava disso que ele falava. E você acha que o mais assustador do seu trabalho é isso também? Um pouquinho, assim. Eu estou muito acostumado também, eu trabalho desde os 8 anos de idade, né? E, então, é a mesma coisa. Como é que eu vou saber, né? Assim, Mas é um pouquinho, né? A gente ainda vê rede social, por exemplo, é uma coisa relativamente nova, onde deu voz às pessoas que já sentiam um monte de coisa que sentem hoje, mas não tinham onde se expressar, né? Então hoje as pessoas se sentem muito íntimas, assim, muito próximas para te falar coisas absurdas, assim, coisas muito maldosas, né? Rede social tem um pouco esse... Você fala, tipo, nos seus comentários? Gente que comenta, gente que botam comentários, assim, horríveis, sabe? E muito tóxicos, né? Mas isso é coisa de rede social também, né? Que alimentou muito isso. Todo mundo acha que pode opinar sobre tudo. Exatamente. Não, aí vem com perfil falso, aquela história de sempre, né? Sim. E... Nossa, se eu já vivo isso, imagina você. Não, e foi uma coisa que eu também resolvi, assim, sabe, abstrair, porque não tem como. Isso aí não tem controle, né? Isso aí não tem como você segurar. E as pessoas se sentem aptas e se sentem com a liberdade, né, de poder falar, se expressar. E eu acho que as pessoas têm todo o direito de se expressar do jeito que quiser. Mas vem com coisas, comentários, com opiniões... Com liberdades que talvez não... absurdas, né? Assim. E aí ser, também você vai lá, não quer, bloqueia, ou então ignora, ou se quiser, não vou discutir. Parei, tem uma coisa que eu aprendi também. Não ficar discutindo em rede social, porque isso é uma luta inútil e está fazendo o que a pessoa quer, na verdade, né? Porque a pessoa normalmente quer atenção. Mas então faz parte também é o preço de você ser uma pessoa conhecida. Mas botando na balança, é muito mais vantajoso ser conhecido do que não ser. Tem muito mais vantagem do que desvantagem. Você acha? Eu acho que Me tem. fala. Cara, assim, primeiro tem um lado lúdico, né?
que é o carinho das pessoas. É muito legal você ver. A maioria do pessoal que se expressa é do bem. Uhum. Então, pô, você recebe uma... E pro ego também, nós artistas somos extremamente egocêntricos, né? E não vou dizer que não tem um percentual de ego quando pessoas vêm e falam: nossa, adorei você ontem, vi você te assistir não sei o quê, nossa, que legal, sou muito seu fã e tal. E ao mesmo tempo é muito legal você receber o carinho. O artista, a gente vive para isso, né? A essência realmente da profissão do artista é você levar o lúdico, você... Né, a pessoa chegar e falar: cara, você estava meio down aquele dia, fui te ver e, cara, saí com a alma lavada, nossa, obrigado. Isso é muito gratificante. Eu acho que a essência mesmo da arte tá nisso, sabe? Então isso é muito legal, com certeza. E quebra muitos galhos também. Quebra muitos galhos. Tá num lugar, numa repartição, o cara te reconhece, ele te passa na frente, porque ele é seu fã. Então são pequenas coisas práticas do dia a dia que ajuda, né? Uhum. Que não vai dizer que não é bom, né? Uhum. Eu fui parado numa blitz com documento vencido, o BM olhou pra minha cara e falou: pô, é você? Nem pediu nada, pode ir, vai embora, né? O que eu vou dizer? Não, peraí, seu PM, não. Peraí, olha só, eu tô aqui com documento vencido. Não! Então acho que tem esse lado, assim, e tem o lado de saber que você leva algo bom, talvez, né? Para as pessoas. Sim, com certeza. E o lado ruim é normal, a exposição. Você muitas vezes está desconfortável, as pessoas ficam olhando, se cutucando, olhando para você, e muitas vezes você quer pirar, fazer alguma coisa, não pode, por quê? Né? Tá todo mundo ali de olho em você e tal. Você sentiu isso durante a sua vida? Assim, que você tinha que se conter um pouco, porque senão... Ah, sim, com certeza. Por exemplo, às vezes você vai fazer um trabalho que você tem um contrato com uma determinada empresa. E aí, não é o meu caso que eu não bebo, mas você não pode beber em público, por exemplo. Você quer ir para uma balada assim, você não pode ir, porque tá naquele contrato, ele te restringe, você não pode aparecer em público fazendo algumas coisas, sabe? Mas sim, declarações que você dá, você tem que estar preocupado, porque aquilo ali pode tomar uma... Né, você pode ser mal interpretado, aquilo toma uma proporção, né? E aí machuca as pessoas, aí começa aquela enxurrada, que é o de menos, né? Enxurrada de hater, isso é o de menos, mas você pode trazer algum... É curioso porque, às vezes, assim, você até diria alguma coisa diferente, por exemplo, do que você disse, né, outro dia. A gente tá mudando o tempo todo, Exatamente. A gente tá se renovando o tempo inteiro, e assim, você de repente tem que olhar e repensar naquilo que você disse, que você às vezes não se expressou bem em um dado Às vezes momento, é uma bobagem assim. que você fala, uma palavra que você usa, né? A gente está nessa fase agora de reparação, né? Em relação à raça, gênero, pessoas com deficiência, coisa que a gente falava de uma forma que hoje não pode mais, porque tá tendo uma consciência muito maior, né, em relação a isso, debates que estão sendo, né, que estão sendo feitos sobre todas essas questões aqui que eu falei, que agora você tem que... E como eu venho de uma fase, né, que você contava piada de preto, você, né, falava o que você queria falar e, né, as pessoas se machucavam assim mesmo, não tinham de reclamar também. Então agora a internet abriu esse debate que eu acho extremamente importante, válido então acho que tem que ser... Acho que vai muito além do mimimi. Sim, lógico. Acho que vai muito além do mimimi. As pessoas estão mais mimimizentas, ok, estão. Mas tem questões aí que são muito sérias, pô. A gente vive numa sociedade escravocrata que aboliu a escravatura do quê? 200 anos. Isso historicamente, não é nada. Não é nada. Isso foi ontem. Então a gente traz um ranço, né, de vários preconceitos e tal, que a gente nem percebia que tinha. Né? E agora está sendo dito, né? E talvez a nova geração também já seja muito mais consciente em relação a isso. Exatamente, está tudo sendo debatido agora, as pessoas com muito mais consciência e, como você falou, novas gerações agora que estão lutando por isso, está certíssimo. Certíssimo. E quando a gente pensa assim sobre inconsciente, né? Quando a gente fala de análise, a gente também fala de inconsciente e tudo mais.
Então, claro que a gente fala de sonho também, de sonho, de pesadelo e de tudo isso. Eu vou falar sobre pesadelo, mas antes eu quero entender eu quero saber se você lembra de algum sonho, se você teve algum sonho recorrente na sua vida, assim, que, que tenha te chamado a atenção. Olha, sonhos são interessantes, né? Porque eles pegam lá no nosso consciente, né? Inconsciente, né? E Aquilo que a trazem, gente né? realmente não controla, né? Então, às vezes, podem ser muito simbólicos. Olha, não sei se é algum sonho recorrente, mas, por exemplo, aqueles sonhos onde você está tentando andar e você não consegue, ou você está tentando fugir de alguma coisa. Eu não lembro de nenhum sonho específico, Sei. mas quando você parece que você tem cola no pé, né? Isso acontece, você se agarra numa madeira e tenta ir, não vai, né? É curioso, porque eu nunca tive esse sonho. Mas é uma coisa Então é uma que coisa... você nunca teve essa sensação de você Nunca tentar. tive, sabia? Nossa, e eu Olha, acho que que interessante. simbolicamente é você dificuldade de você, né, seguir, né? Me parece, É, como se né? alguma coisa te Alguma coisa te prendesse mesmo, prendendo, né? você quer ir em frente e não consegue. Você mesmo te prendendo de alguma É, maneira. exatamente. É, Né? E sonhos são muito simbólicos. Assim, na psicanálise, nossa, sonho é um prato feito, né? é, é. Inclusive, a gente fala muito sobre os sonhos e sobre xiste, que é a piada. Uhum. Então, é interessante, assim, porque também do que você ri é algo interessante pro analista, por exemplo. De olhar aqui e falar, ah, então, É o que te faz interessante, rir, o que né? te faz rir. Então, e do que você faz piada também. E como é a sua piada, né? Então Sim. é interessante, assim, tudo isso é interessante para análise porque é como se fosse o escape mesmo. É uma forma de você estar se expressando ou o que te diverte, né? Ou o que, né? Porque a risada você não controla, né? Não, exatamente. Ela vem. Ela toma conta. É, exatamente. Você pode até em alguma situação segurar o riso, tentar segurar, É, mas mas tá lá. é exatamente. É feito bocejo, né? É. O Você que você pode. acha engraçado, você acha engraçado. Exatamente. Você pode até segurar a onda para não rir por uma determinada situação, É. mas se você achou aquilo engraçado, Então, aquilo diz muito sobre você. exatamente. E teve pesadelo, que agora eu também quero ir pro lado dos extremos. A gente tá falando de comédia, mas eu também quero falar desse lado mais pesado e bizarro e estranho. E aí, Nise, pesadelo? Você costuma ter? Você já teve, assim? Tem fases assim, claro, já tive pesadelos, né? Isso todo mundo tem, né? Mas eu não tenho tido, eu não me lembro do último pesadelo que eu tive. Você Isso, costuma lembrar de sonho, costumo pesadelo? lembrar, sim. É? É. Eu acho que pesadelo, por um lado, eu até prefiro ter o pesadelo, porque na hora que você acorda, é um alívio tão grande, que é o contrário do sonho bom, né? Quando você acorda de um sonho muito bom, é uma decepção muito. Fala, não acredito que era um sonho. Cara. Não, não. E o pesadelo te dá aquele. Ufa! Ah, É verdade, pesadelo é muito melhor. né? E às vezes, quando eu tô tendo um sonho angustiante, assim, eu tenho a consciência de chegar e falar: não, peraí. Ah, é sonho. Ah, que bom, é sonho. Aí volta a dormir, É. sabe? Você já conseguiu se controlar dentro do sonho? Assim? É controlar um roteiro assim. Eu acho que não. Tem outra coisa também que a gente não consegue, que é quando você acorda, você voltar a ter o sonho, né? Como se fosse um intervalo, Às né? vezes você tenta, né? Você quer É, voltar, você exatamente. não consegue. É, você fica tentando. Não adianta, ele não volta. E, e o que você acha, assim, que existe de perturbador em ser ator ou em dublar? Existe algo de perturbador nessa profissão? Ah, existe, né? Porque tem coisas assim muito pesadas, né? Que a gente faz. E nem tanto no meu caso assim como atuação, né? Mas às vezes tem personagens muito intensos, né? Que por mais que a gente saiba separar, né? Você sabe que você está ali, né? Você sobe ali no palco e tal, você vai viver aquilo, mas muitas vezes você pode
mesmo que eu não tenha tido totalmente, mas eu vejo colegas, às vezes entrevistas de pessoas que entram num modo dependendo do processo de cada um, né? Dependendo do personagem, pode ser muito pesado, assim, pode ser muito, né? Quando você entra cara, tem coisas de assassino, coisa de terror, que é uma vibe punk, assim. E na dublagem menos, né? Porque a dublagem é um trabalho mais frio, assim, mais... você não tem processo nenhum de trabalho de ator, e você entra naquele estúdio ali, é uma cabine e tal, e assiste lá na hora, você não vê antes, você não se prepara para nada. Então, é menos, assim, intenso nesse sentido. Sabe? Então não carrega tanto. Não carrega tanto. Como ser dublador? 1. Adquira o hábito de ler em voz alta. 2. Grave sua voz enquanto lê monólogos ou roteiros. 3. Use o diafragma. 4. Pratique exercícios vocais. 5. Imite as vozes de pessoas famosas ou personagens da ficção. 6. Improvise uma cena quando estiver interpretando uma personagem. 7. Faça cursos de artes cênicas ou teatro, ou contrate um técnico. 8. Faça aulas para desenvolver os vocais. Você aquela experiência daquele... Né, porque você vai fazer um trabalho mesmo, assim, ou numa série e tal, é uma coisa mais intensa. Tem ensaio, tem debate com o diretor, e tem todo um trabalho, muitas vezes você faz laboratório, que é uma coisa mais intensa. Uhum. Na dublagem não, é frião, você chega e faz, sabe? Uhum. Mas sim, você como ator, você pode entrar numa vibe, já vi gente que entra num lance ali que depois tem um tempinho para... Eu imagino, né, para você se desligar de certas coisas que você precisa se convencer que você sente. Exatamente. Às vezes são trabalhos longos, né, assim, intensos, de algum tempo que você fica. Não é uma gravação que você faz e vai embora, acabou. Uhum. Uma diária, como a gente fala. Às vezes você fica ali alguns meses naquela... convivendo com um personagem que ele não é você, mas ele está dentro de você também. Ele precisa de você, né, e pode ser bem intenso, assim. Você vê que tem gente que pira, assim. Tem gente que entra numa vibe porque tem processos que são bem, bem intensos mesmo. Eu fico pensando num teatro, por exemplo, né? Ser ator de teatro, porque você precisa sustentar aquela personagem em um lugar diferente a cada noite. Então você não sabe muito bem o lugar que você vai encontrar. Então você tem que... Eu acho que é até mais profundo do que talvez uma TV ou alguma coisa assim. Não sei, é minha ideia. Não sou atriz, nunca tive nenhum contato com isso. Mas eu fico pensando assim, porque você já entra num ambiente um pouco hostil, sem saber o que vem. Exatamente. Não, e tem todo o processo de ensaio, né? Que é muito mais intenso do que na TV, por exemplo. Você passa ali, às vezes, 2, 3 meses, né? E aí, quando você vai toda noite para fazer, realmente, você, dependendo da temática, pode ser bem pesado, assim, porque você vai reviver aquilo toda noite, né? E ao mesmo tempo é a mesma peça, é tudo, mas sempre tem uma coisinha diferente que acontece. Então, isso que eu penso. Um pequeno erro, né? A reação da plateia, os teus colegas e tal. E é intenso, assim. Eu nunca fiz uma peça tão dramática, dessas peças onde você tem que espumar toda noite, mas deve ser uma loucura, cara. Mas Memórias Póstumas? Mas era mais filosófico, né, ali, né? Sim, mas mesmo assim, é um negócio para você sustentar. Sim, ali. sim. Você entra ali, é outro mundo, né? Outro mundo, outra época, com palavras completamente diferentes e tal. Foi bem desafiador, foi bem... Com certeza. Mas digo essas coisas pesadas mesmo, de drama, nossa senhora. É punk. Nossa, para sair disso, imagina fazer tem isso gente toda que pira, noite. tem gente que... Agora eu quero te perguntar, preciso te perguntar de Curtindo a Vida Doidado.
Eu quero saber como foi esse processo aí. Eu sei que é esse processo mais simples de entrar, de gravar e tudo, mas isso ecoou, né, Niso? Isso tá aí até hoje. Todo mundo deve falar para você disso. Com certeza. Ai, Olha, como eu falei, dublagem não tem processo. Você recebe um telefonema falando, olha, você pode vir aqui tal dia, de tal hora, tal hora? Falei, ok, beleza. Aí devia ser nesse dia de 9 às 18, sei lá. Falei, pô, coisa boa, né? Quando é um horário grande assim, dublagem, dublagem faz muita coisa pequena. Mas você grava em um dia um filme? Exatamente. Aí você geralmente assim, Nisso, pode aqui de 9 às 10, 9 da manhã às 10 da manhã? Aí você vai muito picado assim. Agora, quando você recebe uma escala grande, você fala, pô, deve ser um protagonista, né? Continuava no dia seguinte, acho que de 9 às 12, uma coisa assim. E aí cheguei lá, era esse filme. Aí o cara falou, olha, não sei se você lembra desse filme aí, o Matthew Broderick. Ah, que legal, aquele filme daquele moleque que é gazeteiro, que, como a gente fala no Rio, que mata a aula, né, e tal. Falei, legal, vambora. Aí você vai e faz. Né? Mas você tem noção do quanto isso ficou? Na época eu não tinha noção nenhuma, assim. Na época foi mais um trabalho, assim. Como Caverna do Dragão foi a mesma coisa. Exatamente, só que teve teste, né? Aí eu ganhei aquele teste, que legal, um desenho pra Xuxa, né? Pô, vai ser legal e tal. E fez sucesso na época e tal, mas nunca imaginei que eu estar falando aqui hoje. Isso tem mais de 30 anos. Pois é. Sabe? Isso é que é muito louco. A gente não tinha ideia realmente do que estava fazendo. A gente não sabia que estava fazendo história. Sabe? Não tinha ideia da dimensão que aquilo ia tomar. Foi mais um trabalho legal de fazer, claro. Quem não quer fazer um protagonista? Muito legal. O filme Cortina de Doidado é um filmaço, né? Tem um roteiro maravilhoso, super, a estética dele. Mas você gostou lá no dia, quando você assistiu? Não, gostei. Você já tinha assistido antes? Não tinha assistido antes. E você não vê antes o filme, né? E era uma época que a gente gravava tudo fora de ordem também. Hoje, pelo menos, você grava na ordem, né? Você vai do início, né? Antigamente era tudo... Me lembro que eu comecei mais pro final. Aí era dependendo da... Eles programavam por grupos, né? Então, a gente gravou tudo. Você vai do versão brasileira ao The End e volta o dia inteiro. Vai fazendo um pedaço aqui, então não dava aquela dimensão exata da obra como ela era, sabe? E isso deve... Nossa, eu imagino o nível que tem que ter de concentração para poder dar a intenção que a cena pede. Porque você está fazendo tudo fora de ordem, né? Você está fazendo tudo sem pé nem cabeça. Então... Mas aí também o ator lá, ele vai te dar, né? Você vê lá como ele está fazendo, né? Você vê e ouve, acompanhando pela tradução e tal. Então você vai na dele. Mas com certeza, se você visse antes, o filme inteiro antes, fizesse anotações, vai conversa com o diretor, mas dublagem não tem como fazer isso, é muito industrial, é muito trabalho. Então, se todo filme você for fazer isso, meu Deus do céu, você não faz mais nada na vida. Sim. E como que você caiu na dublagem? Como que você decidiu? Não, eu vou dublar. Olha, eu desde criança fui bom de voz, né? E a genética foi bem generosa comigo nesse sentido. Então eu imitava aqueles personagens do meu pai, imitava a voz de desenho animado e tal. Sempre me fascinou muito a dublagem. E aí eu falei, vou correr atrás. Eu corri atrás, comecei a ver quem fazia, os contatos e tal. E aí fui lá, virei peru de dublagem, né? Na Herbert Richards, ia pra lá, ficava lá, passava a tarde lá, fazendo teste, conversando com o pessoal. As pessoas da minha idade, acho que sempre quiseram saber como era Herbert Richards. Era um negócio assim, né? As pessoas não imaginavam que era um grande, assim, do lugar. Cara, era um muquifo, assim, era um lugar. Você jura? Tudo caindo aos pedaços. Quando eu entrei no estúdio, eu falei, não pode ser isso aqui, cara. Isso aqui é Herbert Richards. Isso é um estúdio provisório. Não, cara, a gente grava há anos aqui. Olha só. Era assim, cara, bem precário. Não, assim. eu já pensava, sabe aquele prédio Acme? Você pensa aquele negócio? Você imagina, nada. E naquela época os estúdios de música já eram bem bons, assim. Você via a estrutura, com a tecnologia da época, né? Sim. Mas você via, cara, tudo acarpetadinho, tudo, né? Chegava lá, cara, falei, não é possível, cara, que você... Era o maior da América Latina, né? Ele dominava 80% do mercado no Brasil inteiro. Então a gente sempre ouvia esse nome nas dublagens. Imaginava uma coisa, né? Não, era um horror, assim, a parte... E dublava em 16mm, né? Então era filme mesmo.
Estúdio escuro, com projetor, película, né? E ainda tinha isso, né? Olha. Era bem precário, assim, sabe? Mas eu fui lá, fiquei lá até... Teve um diretor que falou, não, cara, gostei de você, vamos lá. Olha só. E me levou lá na sala do Herbert, eu conheci o Herbert, né? Olha! Pois é. E aí? Ele me contratou, tinha carência de voz jovem na época, né? O que foi muito bom. Que demais. Mas precisei daquele diretor, que foi o Mário Monjardim, que ele realmente acreditou em mim, depois de vários testes que eu tinha feito. E falou, não, cara, vamos lá. Me levou lá, me contratou na hora. Que legal. Aí eu fiquei 10 anos lá. Olha só. Que legal. Bom, já que a gente está falando de voz, eu tenho aqui a minha geladeira das fobias, que guarda todas as fobias do mundo. E hoje eu tenho uma palavra especial. Glossofobia. Glossofobia? Já ouviu falar nisso? Não. Medo de falar em público. Jura? Eu achei que fosse medo de gloss, de batom, alguma coisa assim. Parece, né? Você já teve em algum momento, assim, um medo de falar em público, ou medo de falar, ou alguma resistência com a sua voz? Em algum momento teve? Olha, por incrível que pareça, eu sempre, né, estou muito acostumado a dar entrevista, né, e a falar em público e tal, mas, por mais experiência que você tem, eu não vou dizer que eu tive fobia disso nunca, mas muitas vezes, mesmo assim, com toda experiência, muitas vezes é opressor você entrar para fazer alguma coisa, normalmente quando é uma coisa nova, quando é Entendi. ou uma plateia diferente, ou uma temática diferente que eu vou fazer, que eu vou falar. Mas não chega a dar tipo coisa a ponto de eu não conseguir entrar porque tem gente que não consegue mesmo, não, né? que Assim, trava mesmo e não consegue. E eu já conversei com algumas pessoas que passaram por um caminho, assim, de repente ter muito medo e depois deixar de ter, ou o oposto, não ter medo nenhum e depois começar. Então, assim, é interessante, né? Porque isso fala também de como você está sendo percebido pelo outro, às vezes, ou como você acha que está sendo percebido, né, pelo outro. O ser humano ele tem muito problema com o que o outro vai pensar, né? Vive muito em função do outro. Isso quem é péssimo. É esse outro, né? Exatamente. Você vai ficar sempre coadjuvante, né, da sua vida, porque sempre o primeiro que você se preocupa é com o outro. Claro, a gente vive numa sociedade, você tem regras a cumprir, você vai num lugar, numa entrevista de trabalho e tal, você tem que segurar a onda ali, porque senão você não pega, né? Se você for dizer tudo que você sente, claro, você está arriscado você bater de frente ali, não conseguir coisas que são importantes para você na vida. Mas realmente falar em público não é para qualquer um, é punk mesmo. Mas o outro é sempre também uma hipótese, né? Do que você acha. Exatamente. Vai saber, né? O que... Porque o jeito que você é percebido pode estar muito distante daquilo que você imagina. Exatamente. Tanto pro bom quanto pro mal, né? Exato. E você tem alguma fobia, assim, ou medo que você acha que é interessante, assim, de trazer? Acho que de cobra. É? Mas é irracional, assim, tipo... Um lugar, a gente tem esse jardinzinho aí atrás, você fica com medo de vir uma cobra. Não chega tanto, mas na verdade eu tenho muito nojo de cobra. Entendi. Tenho mais nojo do que medo. Entendi. Mas medo, você não lembra de alguma coisa? Olha... Não, assim, a ponto de chegar aí uma coisa que me trave muito, não sei. Olha, eu não sei, viu? Que incrível. Isso é muito bom. Eu acho maravilhoso, não é? Não, acho que pode ser, por exemplo, que me remete muito à escola, por exemplo, que de talvez não estar preparado para fazer alguma coisa. Ah, entendi. E como eu já me peguei com provas de escola, de eu olhar assim
não ter ideia de como fazer aquilo ali, de responder resposta nenhuma dali. Uhum. E já me lembro uma vez eu tive que simular um desmaio para poder me sair daquela situação Uhum. e fazer segunda chamada. E para quê? Porque na segunda chamada foi a mesma coisa, eu li a mesma prova, não sabia nada. Né? Pelo menos podia ter pensado, pô, cara, ok, vou simular um desmaio aqui, mas daqui a 3 dias eles vão marcar, eu vou pegar esses 3 dias e vou, né, fazer o que for possível, estudar que nem um louco. Não. Adiei uma coisa que... E é ruim demais, assim, você fazer qualquer coisa que você se propõe a fazer, se você não estiver preparado para aquilo, é horrível. Mas você convenceu. Porque, né, já era bom ator ali, já desmaiou. Convenci, não sei exatamente, né, até Mas já conseguiu quanto eu convencer. convenci, mas sim, pelo menos naquele, provisoriamente, eu me livrei daquilo. Muito bom. E pensando assim, na sua vida, na sua profissão, na sua carreira, qual você acha que foi a maior conquista? Olha, eu acho que sobreviver conseguir sobreviver nesse ramo, que é muito complicado. Assim. Né? Nossa, eu vejo assim muitos colegas, pessoas que eu não vejo assim há muito tempo, gente talentosa, e que quase chegou, né? Quase chegou lá, e você vê que de repente sumiu, aí você encontra, tá fazendo, sei lá, corretor de imóveis, vendendo carro, porque não tem problema nenhum, são profissões Sim. super dignas, né? Questão de você ver um cara que, pô, esse cara tinha tudo, cara, chegou quase lá, né? E então consegui me manter dando aquilo que eu amo fazer, que é um privilégio muito grande. Sim. A grande maioria da população mundial não faz o que gosta, só trabalha porque tem que sustentar. Eu fico imaginando também, acho que também tenho essa sorte, né? E aí, de repente, viver... Eu fico imaginando, assim, na dor que é você viver fazendo uma coisa que você não quer. É horrível. E tem muita gente que não tem opção. A maioria, né? E durante muito tempo eu tive que trabalhar em lugares que eu não queria também para poder estudar e tudo mais. Então, assim, nossa, como era sofrido. Que vida sofrida. É ruim demais. Você chegar ali naquele lugar, daqui a pouco, quando você chega à noite em casa, você deita a cabeça no travesseiro e pergunta, o que eu fiz hoje, né? O que eu fiz realmente que pudesse me satisfazer, me completar e tal, né? Deve ser horrível, nossa. E como você vê o futuro da sua profissão? Olha, eu acho que o lance de atuar existe desde o teatro grego, né? Então, e muita gente falou, isso vai acabar, porque a TV vai acabar com o teatro. Inteligência artificial. Pois vai atrapalhar. A inteligência ela vai interferir em todos os mercados, com toda certeza. Uhum. Né? Acho que não vai acabar. Eu acho que não vai acabar. Mas é tipo o Uber, né? Vou fazer um exemplo, né, bem corriqueiro. O Uber não acabou com os táxis, né? Sim. Mas atrapalhou. Com toda certeza. Mas eu acho que o ser humano ele precisa ser entretido. Eu acho que nós somos muito cruciais nesse sentido. Não estou sendo pretensioso ou ganancioso, mas eu acho que nós temos uma vantagem de que o ser humano precisa realmente de arte. A gente viu na época da pandemia, né? Exatamente, foi o que segurou. Foi o que segurou. Imagina. Imagina, se não tivesse série, se não tivesse livro, se não tivesse música. Né? Aí eu acho que muita gente percebeu, né? Porque parece que existe a arte é essa névoa, assim, que tá lá atrás. Uhum. As pessoas não sabem muito se isso é necessário ou não, né? Acham que é supérfluo e, na verdade, não é, gente. É o que faz a gente respirar. Não é. Né? Ferreira Goulart que fala, a arte existe porque a vida não basta. Exato. E é verdade, a gente precisa. Sempre foi assim. Isso é natural do ser humano. Sim. E agora, realmente, IA, isso aí, gente, isso aí não tem como prever. Como tudo, a tecnologia ela pode ser muito boa para muita coisa, como ela é ruim também para outras. Né? Sempre tem esses dois. E não tem como segurar a tecnologia.
E não tem como saber o que vai ser também. Exatamente. Agora, não sabe como vai ser daqui a um ano. É. Né? Eu lembrei, né, esses tempos, assim, quando surgiu a internet, tudo isso, né? A gente não tinha ideia do que ia ser. Aí eu lembrei, assim, não sei porquê, eu lembrei em um momento de alguém apresentando um programa, assim, que tinha, acho que chegavam e-mails no programa e a pessoa lia, e era assim que as pessoas participavam do programa, mandando e-mails e tal, É, né? pra você ver. E aí a pessoa falou, a gente não sabe ainda como isso vai mudar a nossa vida, mas a gente já está querendo inserir a tecnologia aqui no programa, né? E eram e-mails, e olha É. como mudou e faz tão pouco tempo. Você precisava chegar em casa para checar e-mail, né? Então, olha, É muito louco. Isso tem muito pouco tempo. tem pouquíssimo tempo. Muito pouco tempo. Como é que vai estar daqui a... A gente pensa como a tecnologia evoluiu de 10 anos para cá, né? É. Agora pensa daqui a um ano como é que vai estar. A gente não consegue nem conceber, né? Não. Eu não consigo mais, assim, já Não, sai. agora a coisa chegou num ponto que... Você tem medo? Um pouquinho, né? Um pouquinho porque... Cara, é muito louco, assim. É muito rápido e você vê como muda o comportamento das pessoas. Você vê de rede social para cá, quando começou a bombar mesmo, rede social foi uma mudança drástica de comportamento, de tudo, né? Você acha que as pessoas estão mais fechadas, talvez? Como você Estão vê mais o fechadas, comportamento? elas estão muito viciadas, né? Que vicia demais. É. Vicia demais. Ficam mais solitárias. Você sabe que eu ouvi recentemente também? É, Eu ouvi um homem que é dono de uma vinícola lá no Chile, né? Ele dizendo que nunca as pessoas consumiram tão pouco vinho. E é claro, não estamos fazendo apologia a álcool de jeito nenhum. Mas assim, o vinho tem essa questão de ser compartilhado, né? Então tem sobrado muito vinho porque as pessoas não têm tido esse momento de compartilhar mais. Assim. Você não tem mais socialmente, agora as pessoas estão muito mais solitárias. Estão muito mais solitárias, vivem nesse mundinho do celular e isso aí vai trazer, com toda certeza. E daqui a pouco não vai ser mais celular, vai ser uma lente que você coloca, uma pessoa chipada. Tem até óculos já, né? Tem. Negócio louco. É um negócio muito louco. Então a tendência vai ser as pessoas ficarem cada vez mais robotizadas. E a tecnologia cada vez mais e mais e mais evoluída. E daqui a pouco você não vai precisar sair de casa para nada. Assim. E o que é o virtual, na verdade, porque estamos virando máquinas, né? Exatamente. E os robôs cada vez mais inteligentes, eles vão dominar, com toda certeza. Tem tudo para isso. Niso, quando você pensa em um legado, o que você gostaria de deixar? Olha, penso nas minhas filhas, né? Tenho uma de 12, uma de 18. Essa coisa da alegria, poder as pessoas serem mais alegres, sabe? Consumir mais arte, sabe? E sair um pouco justamente disso que a gente estava falando agora, né? Sei lá, as pessoas serem mais felizes, mais honestas, sabe? Mais tranquilas, tá tudo muito, né? E eu sei que isso é papo meio de tiozão, né? Porque a gente, né? A gente sempre quer as coisas como eram antigamente, né? O ser humano ele é muito saudosista. Mas antigamente, talvez as coisas fossem parecidas, mas as pessoas não falavam sobre isso. Então, hoje, às vezes, as pessoas estão falando sobre as próprias dores e tudo mais, que era uma coisa que não podia dizer. Né? Exatamente. O ser humano está evoluindo mais, né? Assim, no sentido da abertura, né? De se falar mais e tal. Então, acho que isso, as pessoas mais alegres, mais honestas, mais abertas, né? E qual seria o seu final triunfal? Você pode entender essa pergunta como você quiser, tá? Pode ser seu final ou
Entenda como você quiser. Qual seria o seu final triunfal? Feliz, né? Eu acho que isso que é o grande lance da vida. Poder estar realmente feliz, fazendo o que ama e com saúde, né? Sem essa coisa horrível que você vê, né? Dá muita pena de pessoas que estão terminais e que têm um final de vida, né? Assim, isso é muito triste. Isso é muito triste. Que eu possa estar, sabe, feliz, vivo, sem sofrimento, sem dando sofrimento para as pessoas também. Isso realmente é triunfar, né? Exatamente. A busca da felicidade, eu acho que esse é o grande lance da vida da gente. Né? Qual é o seu projeto de vida? Ser feliz. Porque em qualquer contexto, se você for feliz, tá tudo bem. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Niso, eu quero que você deixe seu Instagram, ou não sei, onde as pessoas te acham mais fácil. Deixa aí seus arrobas. Deixe sim, meu Instagram, Neto Niso. E estando lá no Instagram, você acha... você encontra tudo da minha vida lá. E o meu podcast, que tive o prazer de te receber lá. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Que é o Nisológico. É só ir lá na rede... A do Y. Não sei se pode falar aqui, que você não pode estar numa rede, você não pode falar o nome da outra, né? Mas aqui vai pro YouTube também. A gente está no YouTube aqui, né? Então, não, porque quando você está na outra rede, se você falar o nome da outra rede, não entrega, né? Olha só, tanta coisa, né? É muito louco, né? Então, aqui no YouTube, Nisológico. E se você quiser fazer meu curso de dublagem, online, né? Um curso totalmente online, você faz a hora que quiser, onde quiser, do jeito que quiser, cursonisoneto.com.br. Não tem como errar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, adorei. Fim da nossa sessão. Seres das trevas, tchau. Nosso analisante faz parte das nossas vidas desde que a gente se entende por gente. Filho de uma lenda da comédia, ele conseguiu trilhar seu próprio caminho e se tornar um ator e dublador reconhecível por ele mesmo. Capaz de ler 350 páginas sem errar uma vírgula e com uma entonação de dar inveja a Meryl Streep, hoje ele também está se aventurando no mundo dos podcasts. Adeus, Niso, e obrigada pelo seu inconsciente.